Olá, continuando os nossos estudos de língua portuguesa. Hoje, morfologia, página 39 da sua apostila. Então, em primeira mão, você precisa saber que morfologia é a parte da gramática que vai estudar a estrutura, a formação, a classificação das palavras. Morfo quer dizer forma, e morfologia quer dizer estudo. Então, você vai estudar a forma da palavra e classificá-la de acordo com aquilo que ela indicar. Por exemplo, se ela indica nome de algo, né, um substantivo e assim por diante. Então, dessa forma, saibamos que todas as palavras que utilizamos no nosso dia a dia, elas se encaixam em 10 classes que nós chamamos de classes de palavras ou classes gramaticais. Elas se encontram divididas, distribuídas aqui nesse gráfico, e você tem aqui em primeira mão 6 que nós vamos chamar de classes de palavras variáveis, porque elas podem sofrer flexão, singular, plural, masculino, feminino, ou às vezes flexão de tempo, modo, como o verbo. Então, se ela pode flexionar, ela é variável, e entre as variáveis nós temos o substantivo, o artigo, o adjetivo, numeral, pronome e verbo. As 4 restantes são as que se encaixam no quesito de invariáveis, ou seja, elas não vão mudar a forma, sempre estarão imutáveis, independente do que você faça com a frase. Você põe a frase no plural, muda de masculino para feminino, essas palavras que estiverem ali, preposição, interjeição, conjunção e advérbio, elas não vão mudar a forma, certinho? Então, o substantivo é a palavra que dá nome aos seres em geral, não importa que seja, se é pessoa, se é objeto, se é animal, se é lugar, se é sentimento, se é uma ideia, se é um movimento político, não importa o que seja, é nome de algo, então é substantivo. Então, parte daí. Agora, acompanhando o substantivo, nós poderemos ter o artigo, o adjetivo, o numeral e o pronome, acompanhando, se referindo ao substantivo. Só que o artigo, ele vai acompanhar o substantivo, sempre precedendo, vindo antes do substantivo, e dando uma ideia definida ou indefinida ao substantivo. Então, nós vamos ter o artigo definido, os artigos definidos, vamos colocar no singular, já que artigo está no singular, e o artigo indefinido, certo? E nós, embora saibamos que o definido vai ser o, a, os, as, e o indefinido vai ser uma, uns, umas, então, embora que saibamos que essas palavras também podem ser, por exemplo, pode ser um pronome, pode ser pode ser um numeral, então nós temos que saber esse contexto de que o artigo, ele acompanha o substantivo para defini-lo ou indefini-lo. Enquanto, por exemplo, se você pensa que o se você está na dúvida, eu não sei se é um artigo ou se é um numeral. Então, aí você vai ver que numeral é a palavra que vai dar quantidade, vai indicar uma quantidade exata dos seres ou ordem dos seres. Então, é a quantidade exata ou ordem dos seres. Não por esses contextos é que você vai sabendo que, quando nós dissemos, por exemplo, um homem veio te procurar. Então, quando você fala um homem veio te procurar, você percebe pelo contexto que você está se referindo a um homem desconhecido. Então, neste momento, eu estou diante de um artigo indefinido. Mas se eu disser assim, veio só um homem te procurar, veio só um homem te procurar, então, mesmo que este homem continue desconhecido, né, indefinido no caso, você observa que pelo contexto, até mesmo que eu falei esse só,
você vê que esse um veio aqui foi para dar uma ideia de quantidade exata, de que não veio mais homem aqui, não veio outras pessoas ou outra quantidade, foi só um, não foram 2, nem 3, nem 4, só um veio te procurar, certo? Então, aí é pelo contexto aí que você vai saber que o um aqui não está no indefinindo o homem, o objetivo aqui é marcar a quantidade. Agora, se você vai utilizar uma palavra para se referir a um substantivo, indicando a característica dele, né, para poder especificar esse nome, para dar uma qualidade, então você está diante de um adjetivo. Mas, se você usa uma palavra para substituir, o pronome ele substitui, né, substituir ou acompanhar o nome, indicando algumas características, por exemplo, indicando que é ideia de posse, ou demonstrando, né, em relação ao espaço que ocupa, demonstrando algo, né, ou indefinindo também aquele nome. Então, aí você vai estar diante de um pronome e ele vai ser classificado conforme o que ele indicar na frase. Mas pronome é uma das classes que nós vamos estudar separadamente depois, porque é algo bem recorrente nos concursos, certo? Então, aqui você só fica com a ideia de que pronome vai substituir um nome, nesse caso nós vamos chamar de pronome substantivo, ou ele vai acompanhar um nome quando nós vamos chamá-lo de pronome adjetivo. Então, antes que eu diga que o pronome é possessivo, ou que se ele é indefinido, ou se ele é demonstrativo, eu vou observar, ele está substituindo uma palavra? Tá, então ele é um pronome substantivo possessivo, ele é um pronome substantivo indefinido, ele está acompanhando um nome, então ele é um pronome adjetivo possessivo, ou um pronome adjetivo indefinido, e assim por diante, ok? O verbo é aquela palavra que nós podemos conjugar, podemos flexionar, né, dentro da noção de tempo, por exemplo, de intenção, né, se é uma ordem, ou se é uma dúvida, ou uma certeza, variando de pessoa, primeira, segunda e terceira. Então, é uma das classes de palavras que mais variam é o verbo. E ele vai indicar, entre outras coisas, ele vai indicar uma ação, ou um estado, ou uma mudança de estado, ou existência, ou fenômeno da natureza. Então, nós podemos identificar o verbo, ou porque estamos diante de uma palavra que possa ser conjugada, ou pelo contexto que ele indica, o que ele está fazendo ali dentro da frase. A preposição é a palavra que você vai utilizar para ligar outras palavras. Então, é uma palavra que vem entre outras duas, subordinando uma à outra. Quando você diz, por exemplo, direito, ele tem, ó, todos têm direito. Aí você diz, mas que direito? Direito a quê? Né? Então, aí você coloca assim, direito a, por exemplo, trabalho digno, que ó, todos têm direito a trabalho digno, vamos supor que a ideia seja essa. Então, direito ao trabalho, você não pode, né? Você está vendo que esse trabalho está subordinado à ideia de direito. Então, o a estabelece a ligação entre essas duas palavras, o a é preposição. A interjeição é aquela palavra que você vai utilizar para exprimir uma emoção súbita, ou seja, você vai dizer a palavra para exprimir aquilo que você sentiu na hora, sentiu medo, sentiu raiva, sentiu alegria, sentiu aversão por algum acontecimento, por alguém. Então, você às vezes emite uma palavrinha que expressa isso. Por exemplo, hoje não vai haver aula. Aí você diz, oba, né, por ficar de boa, oba. Então, esse oba exprimiu esse sentimento de alegria. Ou então, nossa, nossa, o que é aquilo, por exemplo? Nossa, o que é aquilo?
Então, nós vamos grifar a palavra nossa aqui, que você vê que quando eu falei, nossa, o que é aquilo? Esse nossa exprimiu uma surpresa. Então, esse nossa, nesse contexto, é uma interjeição. E você sabe muito bem que nossa pode ser um pronome possessivo, né? Que, aliás, ele é um pronome possessivo. Então, eu vou falar assim, ó, nossa casa fica longe. Então, nossa aqui está apenas especificando que a casa pertence à pessoa que está falando. Então, aqui ele é o pronome possessivo. Mas nesse contexto que exprime uma surpresa, aí ele já é uma interjeição. O termo já é interjeição, ok? A conjunção, ela vai ligar duas palavras que exerçam a mesma função sintática na oração, ou seja, liga dois termos semelhantes, mas principalmente a conjunção, ela liga orações. Então, a conjunção também é outro assunto que nós vamos estudar detalhadamente, então aqui você só fica com esse contexto de liga orações e depois, mais à frente, tanto a conjunção, quanto o pronome, quanto o verbo, nós vamos estudar mais detalhadamente, certo? E advérbio é aquela palavra que na oração ele vai se relacionar, ele vai modificar, vamos até falar modificar, que fica melhor ainda, né? Então, se você viu que a palavra modifica um verbo ou modifica um adjetivo ou outro advérbio, então essa palavra é advérbio, certinho? Isso é muito interessante saber esses detalhes, porque, por exemplo, se eu pego a palavra muito e falo assim, ó, é muito dinheiro, por exemplo. Então, você sabe que dinheiro é nome. Então, aqui eu não estou falando de conjunção aqui, viu? Muito, e você sabe que dinheiro é nome, é substantivo. Então, nesse caso, olha, eu não disse que advérbio modifica substantivo, tá vendo? É verbo, adjetivo ou outro advérbio. Então, essa palavra está modificando um substantivo. Então, ela não é advérbio. Mas se você falar, estuda muito, aí você observa que a palavra muito agora está relacionada a estudar, que é verbo. Então, aqui sim, ela é advérbio. Aí, como essa de cima aqui é um substantivo, dinheiro, você viu aqui no início que palavras que se relacionam com substantivo é artigo, mas você já excluiu, porque artigo é o um e suas flexões. É adjetivo, mas adjetivo dá característica e muito, não está caracterizando, dando qualidade ao dinheiro. Numeral indica quantidade exata, e mesmo que você pensou em quantidade quando falou muito dinheiro, você não tem exatidão dessa quantidade, então não é um numeral, porque numeral é quantidade exata, por exemplo, 2, 3, 20, 10, etc. Então, sobrou para essa palavra ser pronome, quando nós classificaremos como pronome indefinido. Então, é importante a gente saber esses detalhes. E, passando para o quadro seguinte, você tem tudo que nós falamos aí, com algum detalhezinho, né, para poder ajudar mais um pouco, e vamos agora ao estudo específico dos pronomes, como já havia dito, certo? Então, pronome, você já sabe que é aquela palavra que, ó, pro quer dizer a favor, então é como se nós poderíamos traduzir como palavra que está a favor do nome. Por que a favor do nome? Né? Porque nós já dissemos que ela vai acompanhar, então, porque ela acompanha ou substitui o nome, e aí você já sabe que por causa disso, nós vamos chamar, antes de mais nada, de um pronome adjetivo ou de um pronome substantivo. E vamos às classificações. O pronome, você pode ver aqui, o primeiro deles aqui, ó, pronome pessoal, ele pode ser subdividido em pronome pessoal reto, pronome pessoal oblíquo, o pronome pessoal de tratamento. Então, falemos de tratamento rapidamente, porque é menos recorrente nos concursos, mas se houver uma questão que cobre pronome de tratamento, você tem que saber que é o modo que nós usamos para tratar a pessoa, ou por causa da idade, por exemplo, nós vamos falar senhor, né? Senhor, cuja abreviatura é SR, ou então senhora, né? Que vai ser um A pontinho.
ou você vai chamar de você, né? Abreviatura V. Então, beleza, porque você tem mais intimidade com a pessoa. Ótimo. Só que nos concursos, o que é mais comum é aquele pronome de tratamento que esteja relacionado com o cargo que a pessoa ocupa. Então, os mais cobrados nas provas de concurso são estes aqui. Vossa Excelência, como você vê a abreviatura entre parênteses, tem que observar bem isso, Vossa Magnificência, Vossa Santidade, Vossa Senhoria, sim, ó, viu? Vossa Senhoria, e alguns detalhes que nós devemos que observar. É claro que Vossa Excelência para as altas autoridades dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, e outras autoridades indicadas por eles, por exemplo, os ministros, os secretários. Então, você vai usar Vossa Excelência, altas patentes militares e foca aqui, ó, o presidente da Câmara Municipal. O presidente da Câmara Municipal é um vereador, mas enquanto presidente, você o tratará como Vossa Excelência. Mas se ele estiver só na condição de vereador, então é Vossa Senhoria, certo? Terminou o mandato dele, o período de ele ser presidente da Câmara, ele volta a ser chamado só de Vossa Senhoria. E o outro que foi eleito a partir daí para ser o presidente, passa a ser chamado de Vossa Excelência. Grava esse detalhe, ok? O outro detalhe que você precisa observar, além do pronome para quem ele é usado e como ele é abreviado, você vai observar que às vezes a gente fala vossa e às vezes a gente fala sua excelência, vossa ou sua magnificência, vossa ou sua santidade, vossa senhoria ou sua senhoria. A diferença é simplesmente nós vamos falar vossa quando nos dirigimos à pessoa. Então, quando se dirigir pessoalmente à autoridade, aí você vai usar vossa. Então, eu estou conversando com... Eu vou mandar um ofício para o prefeito, então, no ofício ali, eu estou conversando diretamente com ele. Então, eu vou falar, Vossa Excelência precisa observar isso e isso, Vossa Excelência. Porque eu estou falando com ele, não é pessoalmente ali, mas na carta, no ofício, no documento, é como se estivesse pessoalmente, ok? Aí vou pessoalmente, encontro com ele, então, muito obrigado por Vossa Excelência me atender. Estou falando diretamente com ele, certo? Então, quando você se dirigir diretamente à autoridade, ou pessoalmente, ou através do documento, ou por meio do documento, você vai utilizar o vossa. Agora, se você estiver fazendo referência à autoridade, mas não está falando com ela, aí você vai usar o sua. Por exemplo, fazendo referência, você vai falar assim, Sua Excelência, o prefeito de nossa cidade está viajando. Eu estou falando Sua Excelência porque eu não estou falando com ele, eu estou falando dele. Então, falou com ele, vossa. Falou sobre ele, sua. Ok? Outro detalhe a ser observado nos pronomes de tratamento é que eles, mesmo que estejam, por exemplo, vossa, representando a pessoa com quem eu falo, e a pessoa com quem eu falo é a segunda pessoa, a primeira é quem fala, segunda pessoa com quem se fala, terceira pessoa de quem se fala. Então, mesmo que você esteja usando um pronome que nós vamos chamar de segunda pessoa, porque representa o ouvinte, você vai usar verbos, você vai usar pronomes possessivos, você vai usar pronomes oblíquos, referentes a eles, todos na terceira pessoa, ok? Sempre assim, terceira pessoa. E se houver adjetivos se referindo a essa autoridade ali na frase, o adjetivo concorda com o gênero da pessoa. Por exemplo, se Vossa Excelência se refere a uma pessoa do sexo masculino, o prefeito, então eu vou dizer, Vossa Excelência está bastante decidido hoje, né? Vossa Excelência está bastante decidido hoje.
Mas se for uma mulher, se Vossa Excelência, então Vossa Excelência está bastante decidida hoje, certo? Os adjetivos concordam com o gênero da pessoa, masculino ou feminino. Mas os verbos e outros pronomes que você usar na frase relacionada a essa autoridade sempre ficarão em terceira pessoa, embora se eu estiver usando Vossa Excelência, Vossa Magnificência, etc., eu tenho que saber que esse pronome representa a segunda pessoa, que é a pessoa com quem eu estou falando. Ainda na sequência dos pronomes pessoais, nós temos os pronomes pessoais retos, que assim são chamados porque eles exercem a função de sujeito na oração. Então, o pronome pessoal, porque representa uma pessoa do discurso, aqui no caso, a pessoa que fala, ou com quem se fala, ou de quem se fala, se ele estiver exercendo a função de sujeito na oração, você chama de pronome pessoal reto, que são estes aqui, ó. Primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Pessoa que fala, com quem se fala, de quem se fala. Ou seja, é o falante, é o ouvinte ou é o assunto da conversa, ok? Por exemplo, se nós dissemos, olha, eles estão ansiosos. Eles estão ansiosos pelo dia da prova. Quem está ansioso? Quem? Eles. Então, veja bem, a pergunta que eu faço antes do verbo me dá como resposta o sujeito da oração. Então, eles é um pronome pessoal reto, porque funciona como sujeito na oração. Mas se o pronome pessoal que representa quem fala, ou com quem se fala, ou de quem se fala, respectivamente, primeira, segunda e terceira pessoa do singular, ou primeira, segunda, terceira do plural, vão ser chamados de oblíquas quando eles funcionam como complementos, não como sujeitos do verbo, e sim complementos do verbo, principalmente, porque às vezes pode ser complemento de um nome, mas o que mais ocorre é que eles sejam na oração complementos do verbo, aquilo que nós chamamos de objeto direto ou objeto indireto. Lembrando que o direto é aquele sem preposição obrigatória e o objeto indireto é com preposição obrigatória, certinho? Ótimo, precisamos saber disso, porque se vamos aplicar um pronome oblíquo dentro da oração, é porque nós estamos aplicando um complemento para o verbo. E, não raras vezes, as bancas vão cobrar isso de você em função de aplicar o pronome certo. Então, você tem que saber quais que podem ser objeto direto, quais podem ser indireto, certo? Então, dessa forma, já sei que oblíquo é porque vai estar relacionado ao verbo, sendo o complemento dele. São átomos aqueles que vêm sempre sem preposição. Pronunciamos fracamente e na frase sem preposição. E os tônicos virão sempre com preposição, certo? Então, se você diz assim, meu pai trouxe-me um presente. Então, você observa que o verbo é trazer, eu pergunto antes do verbo, quem é que trouxe? Então, é meu pai, então aqui está o sujeito. Só para não confundir, você já sabe que aqui está o sujeito da oração, né? E meu pai trouxe algo. Quem traz algo. O que o pai trouxe? Trouxe um presente. Mas se trouxe algo, ele trouxe para alguém. Trouxe para quem? Para mim. Só que eu não escrevi para mim, eu escrevi me. Mas esse me e esse mim são a mesma pessoa. A pessoa que está falando na frase, certo? Só que você já viu que ele não veio na posição de sujeito, então está anexado ao verbo, então ele é objeto desse verbo, hora que você o classifica como pronome pessoal oblíquo, certo? E átono, porque você está vendo que ele não vem preposicionado. Mas eu já avisei que se eu quisesse aplicar para mim, era a mesma coisa. Ou então, meu pai trouxe para fulano. Então, você vê que se eu fosse aplicar outra palavra aqui para representar a quem esse presente vai ser dado, né, para quem ele foi
trazido, então você vê que o termo que eu fosse substituir aqui ia vir com preposição. Então, se o complemento do verbo vem com preposição, ele é objeto indireto. Então, esse me está aqui na função de objeto indireto do verbo trazer. Mas se fosse a frase assim, olha, ele me viu na rua. Ele me viu na rua. Eu usei o mesmo me para você observar que na primeira frase ele foi objeto indireto, porque se eu fosse substituí-lo por outra palavra, teria preposição. Então, ele representa um termo preposicionado aqui, por isso é objeto indireto. Mas o mesmo me na frase ele me viu, você sabe que se ele é objeto do verbo, o verbo é ver, então o me representa quem foi visto por ele na rua. Então, é o objeto do verbo ver. É aquilo ou aquele que foi visto. Então, você observa que quem vê, vê algo. Por exemplo, eu vi o menino, eu vi Maria, ele viu Lúcia, Lourdes. Então, você viu que as palavras que eu falei não vieram com preposição. Então, nesse caso aqui, o me representa um termo não preposicionado, é objeto do verbo, então é objeto direto. Então, isso é só para você ver que esses pronomes oblíquos são chamados assim de oblíquos por funcionarem como complementos de um verbo. Podem ser átonos ou tônicos, mas os átonos que são sempre sem preposição, embora eles venham sem preposição, eles poderão estar na frase representando um termo preposicionado. Então, precisa ter uma atenção especial a isso, para não classificá-los sintaticamente, quando for fazer análise sintática, não incorrer em erro. Agora, o a, o os e o as, pode gravar aí, estes sempre serão apenas objeto direto. Esses nunca andarão com outro verbo que não seja aquele que peça complemento sem preposição. E o lhe e o lhes, esses dois, né? Lhe é um só, porque está no singular e plural. Sempre objeto indireto, ok? Então, o a usar sempre direto, lhe sempre indireto. Os demais, que eu não marquei, é porque podem ser direto ou indireto, depende do verbo com que estejam. Então, vale a troca por outra palavra para ver se a preposição aparece ou não. Em se tratando de pronomes possessivos, é lógico que a própria palavra já está indicando, é quando vai relacionar a ideia de posse, que alguém possui algo, que algo é de alguém. E você já sabe, se estiver acompanhando o nome, ele é um pronome adjetivo possessivo, por exemplo, meu carro quebrou. Então, aqui, ó, meu, está indicando que o carro, o substantivo carro pertence a quem está falando, indicando que é primeira pessoa, né, meu, pronome primeira pessoa, no singular, indicando que o carro pertence à pessoa que está falando, e como acompanha o nome, você vai chamar de pronome adjetivo, porque está acompanhando o nome, e possessivo, porque é a ideia que ele passa. Mas se eu falar, o carro é meu, aí você tem de novo o pronome possessivo, só porque agora ele não está acompanhando o substantivo, ele está representando quem é dono do carro, o carro é meu. Então, dá aquela ideia de posse, né? Mas ele não acompanha o nome, então ele é possessivo sim, mas aqui eu tenho que chamá-lo de pronome substantivo possessivo, porque se ele não está acompanhando o nome, ele é pronome substantivo. Se ele estiver acompanhando o nome, ele é um pronome adjetivo, certo? Então, é isso aí. No caso de pronomes demonstrativos, nós temos que observar dois fatores. Esses pronomes, eles podem indicar a posição de algo ou de alguém no espaço, no lugar onde se encontram, observando as pessoas do discurso. Por exemplo, em relação à primeira pessoa, a que fala, a segunda pessoa, o ouvinte com quem se fala, a terceira pessoa de quem ou de que se fala. Então, se você for demonstrar, mostrar, né, algo ou alguém que esteja
perto da primeira pessoa, a pessoa que fala, você tem que usar estes aqui, ó, estes, certo? Ou o isto, que não flexiona. Por exemplo, este relógio que uso é bom. É bom. Então, quando eu falei que uso, já quis frisar para você que o relógio está perto da pessoa que fala, a primeira pessoa, por isso eu usei este. Agora, se eu fosse apontar, demonstrar o relógio que está com a pessoa com quem eu estou conversando, então ele está perto da pessoa com quem eu converso. Então, eu vou dizer, esse relógio aí é bom, por exemplo. Então, esse, porque denota que a coisa, o objeto demonstrado, mostrado, apontado, está perto da segunda pessoa, que é com quem eu estou falando. Mas se eu for apontar algo que esteja distante das duas pessoas, da pessoa que fala e da pessoa com quem se fala, então eu vou usar aquele e suas flexões, ou aquilo que não flexiona, né, que é invariável. Por exemplo, aquilo lá, e o lá já ajuda, né, o advérbio lá já ajuda a entender que a coisa está distante, ou a pessoa, né? Aquilo lá é um avião, por exemplo. Então, vê que demonstra algo que está longe das duas pessoas que conversam, certinho? Mas estes pronomes aqui também são usados dentro do texto para fazer referência a algo que você ainda vai dizer ou algo que já foi dito. Então, o este e suas flexões, ou isto, eles antecipam algo na frase. Então, se você vai fazer referência a alguma coisa, vai fazer, você pode indicar isso com este. Por exemplo, se eu disser assim, ó, ouça este conselho. Então, está vendo claramente que eu ainda não dei o conselho. Então, por isso eu usei o este. Ele está antecipando algo que vai aparecer lá na frente. Por exemplo, estude. Mas se eu já começar a frase com estude, então esse é o meu conselho. Então, eu vou colocar assim, ó, estude. Esse é o meu conselho. Ou seja, esse qual? Estudar, que já veio antes. Então, você está vendo pelas setinhas que eles podem se referir a algo que ainda vai ser dito ou a algo que já foi dito. Dessa forma, nós vamos classificá-los como também, ó, com essas palavras, catafórico. Então, quando ele antecipa, é catafórico, e quando ele retoma, se refere a algo anterior, aí ele é um pronome anafórico. É um pronome demonstrativo que pode fazer referência catafórica ou referência anafórica, certinho? Então, é isso aí. E passando para os indefinidos, o próprio nome indica, é quando você vai se referir à terceira pessoa de forma vaga, indefinida. Okay? Então, isso aí é dentro dos contextos que nós vamos nos identificando melhor cada um deles. Por exemplo, se você fala, alguém bateu a porta, então esse alguém está no lugar do nome da pessoa que está batendo. Eu não sei quem, então por isso eu usei o alguém. Então, referi-me à terceira pessoa, de quem eu estou falando, de forma indefinida, porque até então, enquanto eu não abro a porta, não sei quem é. Nesse caso, um pronome substantivo, porque está sendo colocado no lugar do nome. Mas se eu falasse assim, ó, qualquer pessoa pode passar no concurso. Então, qualquer o quê? Pessoa. Então, está se referindo à palavra pessoa, mas não definiu quem é a pessoa. Então, é um pronome porque se refere a um nome e indefinido porque não especifica quem. E aí, no caso, é um pronome adjetivo indefinido porque está acompanhando o nome. Os interrogativos são pronomes indefinidos também, né? Eles podem ser pronomes indefinidos, mas que vão aparecer no contexto de uma pergunta. E essa pergunta pode ser direta ou indireta. A direta, quando nós vamos utilizar a interrogação lá no final. Mas
esta pergunta também pode ser indireta. Por exemplo, se eu falar, aí não vai aparecer interrogação. Se eu falar assim, olha, quem fez essa bagunça? Quem? Ó, se eu começo assim, ó, quem fez essa bagunça? Vou terminar com ponto de interrogação. Eu tenho uma pergunta direta, pronome interrogativo, né? Direto. Mas se eu disser, quero saber quem fez essa pergunta. Ponto final lá no fim do período, e aí eu tenho uma pergunta indireta, porque eu estou querendo saber algo, então eu estou perguntando, mas estou perguntando indiretamente pelo jeito que eu comecei, certo? E, por fim, temos os pronomes relativos. Por último, mas não menos importante, talvez os mais importantes. Eles vão se relacionar com um antecedente. Então, quer dizer que os pronomes relativos têm antecedente, quer dizer, relacionam-se a um nome ou um pronome anterior. Na maioria das vezes, é um nome, certo? Aí você precisa saber que a palavra que é um pronome relativo universal, pelo fato de que com ela eu posso retomar tanto pessoa, quanto coisa, quanto lugar. Por exemplo, este é o colégio, então já que eu usei este, eu estou lá, né? Perto, está perto de mim, estou perto dele. Este é o colégio em que estudei. Então, aqui, ó, colégio é coisa, é lugar, e eu usei o que, certo? Em que estudei. Mas se fosse, este é o garoto, olha, de que lhe falei. Então, usei o que para retomar pessoa. É isso que eu quero dizer quando digo que ele é universal. Ele pode ser usado para retomar qualquer nome, coisa, lugar, pessoa, mas o quem é um pronome relativo que você só vai utilizar para pessoa. O onde é um pronome relativo que você só vai usar para retomar a ideia de lugar. Então, nessas duas frases que eu fiz aqui, na primeira eu poderia colocar onde, por exemplo, este é o colégio em que estudei, ou então, este é o colégio onde estudei, certo? Mas a segunda não poderia, este é o garoto onde eu lhe falei, porque garoto não é lugar e onde só se usa para lugar, certo? O qual, a qual, os quais ou as quais são sempre pronome relativos, sempre relativos. Mas veja bem, não é só a palavrinha qual, é com o artigo antes, o qual. Então é a junção das duas que que faz com que você classifique isso aí como pronome relativo. É sempre. Então, isso é muito bom, porque quando você estiver diante de um que você tiver dúvida se é pronome ou não, por exemplo, porque que pode ser outras coisas também, pode ser uma conjunção. Então, se você pode falar o qual, olha, este é o garoto de que eu falei. Este é o garoto, eu posso colocar o qual aqui, de mais o vai formar do, então vai ficar este é o garoto do qual lhe falei. Então, é certeza que o que é um pronome relativo por causa disso, certo? E quanto, quanta, quantos ou quantos só serão relativos com um pronome indefinido antes deles, um pronome indefinido antes. Esse pronome pode ser o tudo, pode ser o todo, todos, todas. Por exemplo, isso é tudo quanto posso lhe falar, certo? Então, aí o quanto é pronome relativo. Se não tiver o indefinido antecedendo, ele não é relativo. Por exemplo, quanto é o seu carro, né? Quanto vale seu carro? Aí ele é só um pronome interrogativo, certo? Quanto, não sei quanto tempo temos para, né? Quero saber quanto tempo, estou fazendo uma pergunta indireta aí também, certo? E, por fim, veio cujo, cuja, cujos, cujas, que sempre serão pronomes relativos, mas são usados apenas quando no período tem ideia de posse, certo? Por exemplo, vamos ver aqui na frase, se eu falar assim, olha, este é o aluno, é uma oração, ponto final. O pai do aluno
veio à reunião. Então, você observa que aí eu fiz outra oração. Quando eu falei o pai do aluno, aqui nós temos a ideia de posse. O pai é dele, né? O pai do aluno. Então, quer dizer que o pai pertence ao aluno, certo? Então, tem a ideia de posse aqui. Isso é para você ver que se eu quiser unir essas duas orações e não repetir a palavra aluno claramente, que é nome, eu vou utilizar um pronome. Como tem a ideia de posse aqui, eu vou usar o pronome cujo, né? Então, vai ficar assim. Este é o aluno cujo pai veio à reunião. Lembrando que jamais coloque artigo após cujo, não é cujo o pai, é cujo pai. Jamais coloque artigo após cujo, certinho? Sempre após o cujo tem um substantivo, com o qual o cujo concorda. Por exemplo, se fosse mãe, era cuja mãe veio à reunião. Se fosse pais, cujos pais vieram à reunião. Embora ele retoma um termo anterior, ou seja, ele faz referência a um termo, relaciona com o termo anterior, ele concorda com o termo posterior, dando ideia de posse, porque você poderia falar, este é o aluno e seu pai veio à reunião, o pai dele veio à reunião, tá vendo? A ideia de posse está aí, ok? Então, é isso aí. Por hoje é só, até a próxima, quando falaremos de exercícios sobre pronomes. Tchau!